Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, em que é feito aqui o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, né, nosso querido Chico Xavier, em parceria com Valdo Vieira, né, o médium Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria, Emmanuel e André Luiz, né, fazendo capítulos intercalados. Hoje o capítulo de hoje agora, desse vídeo, fica por conta de André Luiz, né, o capítulo 47, Mediunidade e Mistificação, né? E uma característica desse livro é todo o capítulo recorrer a um conteúdo da codificação, né, de qualquer livro da codificação. No caso agora o capítulo 47 vai-se à questão 303 de O Livro dos Médiuns. A questão 303 que está na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 27, que se chama Das Contradições e das Mistificações, né? E aí está o item 303, que é justamente, especificamente, das mistificações, né? Que tem a ver com o título agora do capítulo. E mistificação é uma das maiores dificuldades do exercício da mediunidade, né? Se não a maior, né? E aí, nesse trecho em específico, quer dizer, o capítulo todo fala sobre essas questões, essas dificuldades, mas nesse trecho em específico, Allan Kardec vai questionar sobre como se preservar, vai questionar aos espíritos como nos preservarmos das mistificações. Quer dizer, a pergunta especificamente, né? As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático, né? Escolha é problema, dificuldade, né? Do espiritismo prático, quer dizer, o espiritismo no seu exercício prático da mediunidade, né? Vamos dizer assim. Aí ele pergunta, haveria um meio de se preservar delas? Delas quem? Das mistificações. E aí a resposta que vem, gente, ela é bem interessante. Eu normalmente não leio tão ipsilíteres o conteúdo da codificação, né, dos capítulos, mas esse aqui eu vou ler, porque realmente é necessário. E vocês vão entender o porquê. E aí a resposta é o seguinte: parece-me que podeis encontrar a resposta em tudo o que ensinamos, quer dizer, todo o ensinamento anterior em O Livro dos Médiuns, principalmente, já dá a ideia. A introdução do Livro dos Espíritos também já chama a atenção para as mistificações, né? A introdução do Livro dos Espíritos que nem todo mundo lê, né? Então ele já começa respondendo isso, tudo que já ensinamos antes, né? Sim, continua, né? Sim, certamente, há para isso um meio simples, que é o de não não pedir ao Espiritismo, senão aquilo que pode vos dar. Quer dizer, não pedir ao Espiritismo aquilo que não é próprio do Espiritismo oferecer, né? Seu objetivo, ou seja, o objetivo do Espiritismo, é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, quer dizer, do melhoramento moral da humanidade, jamais sereis enganados, porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral a que todo homem de bom senso pode admitir. Olha aqui, olha, já foi uma resposta bem direta, né? Aí continua: os espíritos vêm vos instruir e vos guiar no caminho do bem, e não no das honrarias e da fortuna, ou seja, das coisas materiais, dos títulos materiais e das posses materiais, da fortuna, ou para servir as vossas paixões mesquinhas. Quer dizer, o Espiritismo não serve para servir as paixões mesquinhas, nem para as honrarias, nem para a fortuna. É isso que o Espírito veio para não servir. Se não lhes pedisse nada de fútil
ou que esteja fora das suas atribuições, né, das atribuições do Espiritismo, não se daria nenhuma presa aos espíritos enganadores. De onde devereis concluir que aquele que é mistificado não tem senão o que merece? Olha que resposta dura, gente. Aquele que é mistificado não tem senão o que merece. Por quê? Porque buscou no espiritismo, nas manifestações espíritas, coisas fúteis, né? Adivinhações, buscou honrarias, buscou servir as paixões humanas, as paixões materiais. Então não está tendo senão aquilo que merece, né? Como é que se diz? Incisiva e verdadeira. Mas tem mais, continua. O papel dos espíritos não é o de vos esclarecer sobre as coisas desse mundo, né, do mundo material, mas o de vos guiar com segurança, olha bem, com segurança, no que vos pode ser útil para o outro. Que outro? O plano espiritual. Quando vos falam das coisas deste mundo, é porque julgam necessário, mas não a vosso pedido. Então, muitas vezes, quando os espíritos benfeitores, né, bem intencionados, nos falam de coisas do mundo material, é porque há uma necessidade, mas não é porque a gente pediu. Não é nosso pedido. Continua. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhadores e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados, né? Adivinhadores, feiticeiros, os mistificadores todos que temos aí, tanto na esfera real quanto na esfera virtual também, né, na internet, né, coisa que ainda não tinha nessa época dessa resposta, né, mas serve também. Aí continua, se os homens não tivessem senão que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam seu livre-arbítrio, ou seja, os espíritos não têm que nos falar tudo, não tiraria a nossa iniciativa, o nosso livre-arbítrio, né? E sairiam do caminho traçado por Deus para a humanidade, né? O seu auto-melhoramento pela sua vontade, dentro da sua liberdade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não lhe envia os espíritos para lhe aplanar a rota material da vida, mas para preparar a do futuro. E aí Kardec complementa essa pergunta. É um complemento agora de Allan Kardec. Mas há pessoas que nada pedem e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente, sem que sejam chamados? Está uma pergunta, né? Uns que nada pedem, mas que são enganados pelos espíritos inferiores também, mesmo sem ser chamados, sem ser evocados. Aí vem a resposta também. Se não pedem nada, deixam dizer o que vem a ser a mesma coisa, ou seja, também não se importam em verificar a verdade, né? Mesmo sem pedir. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente por vítimas, ou seja, não pedem nada, mas deixam o campo aberto, não tem vigilância com a questão. Temos que estar sempre vigilantes, gente, orar e vigiar, né? Então, assim, não acolhem com a devida, quer dizer, não é um convite, gente, para a gente estar sendo pessoas desconfiadas, descrentes, não. É para termos critério. Nós sabemos o plano espiritual é real, mas nem tudo que vem de lá é bom e verdadeiro. Então a gente tem que estar sempre com critério. Olha o que Jesus disse, ser prudentes como as serpentes, como a serpente, né? Manso como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Então a gente tem que ter, sim, sempre uma atenção, uma desconfiança com tudo que vem do plano espiritual até nós e que esteja longe da lógica do espiritismo, né? É isso que ele está chamando a atenção. E aí Kardec faz uma segunda pergunta. Por que Deus permite que as pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar a sua crença? Aí vem outra resposta incisiva. Se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito forte. Quer dizer, fé inabalável não se abala, o nome já diz. Fé inabalável, encarar a razão face a face. As que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento, provaria que não compreendem. E que não se apegam à parte séria, né? Só vê a parte fenomenológica, mas não a parte séria, que é o conteúdo moral.
Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dela fazem um objeto de diversão. Quer dizer, Deus permite as mistificações para testar realmente a nossa fé e o nosso objetivo. Se esse objetivo é firme, as mistificações, mesmo que venham, não nos abalam, né? E também serve como punição daqueles que fazem das manifestações espíritas um objeto de diversão, né? Essas respostas, gente, não é de nada mais, nada menos do que o espírito de verdade, né? Ele que responde a essas duas questões, o espírito de verdade, né? Que é o próprio Jesus, né? Como a gente observa no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são perguntas bem incisivas, bem, né? Que chamam bem a nossa atenção sobre essa questão das mistificações, né? Então, André Luiz, baseado nesse trecho, né, nesse conteúdo, faz o capítulo 47, Mediunidade e Mistificação, dizendo assim: compreendendo-se que na experiência humana exameiam espíritos desencarnados de todos os estalões, né, seja lícito comparar os médiuns, tão somente médiuns, aos instrumentos de comunicação usados pelos homens no trato com os próprios homens. Então, André Luiz vai fazer uma comparação dos médiuns com os nossos meios de comunicação. Porque o que é um médium? É um meio de comunicação do plano espiritual para o plano material, né? É um médium, é um intermediário. Médium é uma palavra em latim, intermediário, né? É isso que os médios são. Então ele vai fazer aqui uma comparação com os meios de comunicação normais que a gente tem, né? Para ver que o médio por si só não é bom nem ruim. Então vamos lá. Médios de transporte. Na verdade são médios de efeitos físicos, né? Que produzem um efeito, produz substâncias, ectoplasma, seja lá o que for, que os espíritos usam para mover um objeto de um lugar para o outro. Quer dizer, fazer desaparecer de um lugar e aparecer no outro. É um fenômeno que hoje em dia é raro, né? Mas que já aconteceu muito. E na época que Kardec fazia as pesquisas do espiritismo, ele observou bastante. Mas não é mas mesmo naquela época não é dos fenômenos mais frequentes, não, né? Mas médium de transporte. Aí André Luiz diz: vejamos o guindaste que opera por muitos estivadores, né? Tanto pode manejá-lo um chefe culto, quanto o subordinado irresponsável. Quer dizer, um guindaste, um trator, qualquer coisa pode ser guiado por uma pessoa hábil para guiar esse trator, tanto quanto pessoa inábil que pode fazer um estrago. Quer dizer, tanto pode construir se for uma pessoa hábil, quanto pode destruir se for uma pessoa incapacitada, né? Mas a máquina em si não tem culpa de nada, ela é apenas um objeto. Como a enxada, né, que eu já dei esse exemplo. Você tanto pode usar para plantar, produzir alimentos, quanto para agredir alguém. A enxada ela é neutra. Médiuns falantes, que nós chamamos hoje de psicofonia, né? Médiuns psicofônicos, né? Observemos o aparelho de gravação, o gravador. Podemos adaptar. Observemos os nossos celulares, por exemplo, que hoje gravam vídeos, gravam áudios, né? De tudo, né? O microfone que transmitiu a mensagem edificante assinala com a mesma precisão um recado indesejável. Pois isso cabe muito hoje à questão da internet, né? Você pode, ali na internet tanto se gravam coisas em vídeo, em áudio, o que quer que seja, edificantes, como coisas altamente destrutivas. Então depende de quem grava. A internet é um terreno neutro, é um recurso neutro, como o aparelho de gravação, como o celular, é um aparelho neutro, como esse aqui que está me filmando aqui para fazer esse vídeo, é algo neutro. Eu podia estar dizendo barbaridades aqui agora, em vez de estar fazendo um estudo aqui do Opinião Espírita, né? Então é isso. Continuando. Médios escreventes, que são os médios psicógrafos, né? Psicografia. Analisemos o apetrecho da escrita. O mesmo lápis que atendeu à feitura de um poema serve à fixação de anedota infeliz. Não só da anedota infeliz, até de uma difamação, de uma calúnia. O mesmo lápis,
ou mesmo teclado que a gente digita, né? Seja no computador, seja no nosso celular, no nosso tablet, eles são neutros. É a gente, nós, as pessoas, os seres humanos, os espíritos encarnados, que damos o direcionamento ao que se coloca através deles, né? Através desses recursos, o lápis, a caneta, o teclado, o celular. Médios sonâmbulos. Estudemos a hipnose. Na orientação de um paciente, tanto consegue estar um magnetizador digno, que o sugestiona para a verdade, quanto outro de formação moral diferente, que o induz à paródia. Quer dizer, um magnetizador, né, hábil pode induzir uma pessoa invigilante tanto a verdades quanto construir fantasias na mente dele, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Então, assim, André Luiz encerra aqui as comparações, né? E aí continua aqui dessa forma. A força mediúnica, como acontece a energia elétrica, é neutra em si. Né? Já falei, né? A mediunidade é coisa neutra, como esses aparelhos citados anteriormente, né? A produção mediúnica resulta sempre das companhias espirituais a que o médium se afeiçoe, ou podemos usar a palavra que ele sintonize, né? Que ele tenha a sintonia, né? Então, tudo é uma questão de sintonia do médium. E você falar aí nos trabalhos de desobsessão, que ele, da comunicação, né, incorpora, entre aspas, né, espíritos trevosos até, ele tem que sintonizar, mas veja bem, ali ele está fazendo um trabalho de socorro espiritual. Ele está sintonizado com os espíritos superiores, com os espíritos benfeitores, socorristas, está apenas emprestando o seu vaso mediúnico ao socorro daquele irmão infeliz. Então é assim, está sintonizando com ele, mas é para o socorro, não para agir como ele, né? Mas para o socorrer, para ajudar, o esclarecer, né? Ajudar na caminhada. É bem diferente, né? É bem diferente do que dar vazão, né? Ser um continuador daqueles comportamentos. Então, assim, evidentemente, o médium é chamado a garantir-se na sinceridade com que se conduza e na abnegação com que se entrega ao trabalho dos bons espíritos, quer dizer, o trabalho dos bons espíritos, que em nome do Senhor se encarregam do bem de todos. Então o médium é convidado a essa sintonia que eu acabei de mencionar, sintonizar com os bons espíritos para realizar um bom trabalho, para trazer boas mensagens, bons conteúdos, ou emprestar o seu aparelho mediúnico aos espíritos sofredores ou trevosos para o socorro espiritual, né? Veja Chico Xavier, né, na parte de médium escrevente, só escreveu coisas úteis, coisas, né, que nos esclarecem, nos edificam, nos emociona, né? Então, ele que é um dos psicógrafos aqui dessa obra, né, Valdo Vieira também, enquanto trabalhou na mediunidade, no espiritismo, também nos produziu muita coisa boa. Depois ele foi para outras paragens pelo livre-arbítrio dele, mas o que ele deixou de bom ficou, né? Em tais condições, nada pode um médium temer. Quer dizer, se ele está sintonizado com um trabalho sério, com os bons espíritos, está colocando a sua mediunidade realmente a serviço do bem, né, com os bons espíritos, com Jesus, ele nada tem a temer. Em matéria de embustes, quer dizer, em tais condições, nada pode o médium temer em matéria de embustes, de enganações, mistificações. Porque todos aqueles que se consagram e se sacrificam pelo bem dos semelhantes, jamais mistificam, por se resguardarem na tranquilidade da consciência, convictos de que não lhes compete outra atitude senão a de se preservar no bem, quaisquer embaraço por lições, a fim de aprenderem a servir ao bem com mais segurança, já que o merecimento do bem cabe ao Senhor e não a nós. Então, o julgamento do merecimento do bem cabe a Deus, né? Ao nosso Senhor, Todo-Poderoso, nosso Criador, né? Então, ele, quando ele está sintonizado no bem, ele pode resguardar a tranquilidade de consciência, né? E só perseverar.
E mesmo que venham as mistificações, e elas virão, mesmo que venham os embaraços, mesmo que venha todo tipo de coisa, elas virão, ele estará com a segurança da boa sintonia. Pode causar alguma perturbação, sim, mas não a queda. Né? Não a queda. Isso aí é que é o problema. Mas essa perturbação, ela é sanada, ela é compensada, né? Porque está no serviço do bem. Né? Então esse vai sempre, se ele estiver sempre sintonizado com o bem vai prevalecer. Né? Pelo menos esse é o ideal, né, que o Espiritismo, que os conceitos espíritas nos trazem, que esse texto aqui está nos trazendo, e que realmente é o que devemos, ou deveríamos, né? Deveríamos não, devemos, fica melhor. E aí o último parágrafo, para encerrarmos, diz assim: fácil reconhecer assim que não se carece tanto de ação da mediunidade no Espiritismo, mas em toda parte e qualquer pessoa, todos temos necessidade urgente do Espiritismo na ação na mediunidade. Então veja bem, né? Não é a mediunidade agindo no Espiritismo, é o Espiritismo, ou seja, os conceitos espíritas, os princípios morais que a gente aprende no Espiritismo, agindo no exercício da mediunidade. Aquilo que se aprende, né? Que a gente leu ali no Livro dos Médiuns, né, no 303, os princípios morais que nós aprendemos, né, as consequências morais do Espiritismo, serem colocadas no exercício da mediunidade. Então é esse aí o recado, né, que André Luiz nos traz nesse capítulo 47, né, que o Espírito de Verdade nos deu aqui na questão 303 do Livro dos Médiuns, né. Fiquemos aí, né, com isso aí, meditemos. Vocês que estão assistindo o vídeo, leiam também o Livro dos Médiuns, esse trecho do Livro dos Médiuns, leiam também o capítulo, também desenvolvam os seus pensamentos, né? Porque aqui a André Luiz deu a opinião espírita dele baseado nessa questão 303. Então vamos meditar sobre isso, vamos ler também, todos vocês leiam e também tenham as suas opiniões, mas as opiniões corroboradas, de preferência, nos ensinamentos dos espíritos, de preferência, né? Então, gente, chegamos ao final então de mais um vídeo, ok? Quem gostou, curte, quem achou útil, compartilha, quem está chegando agora, se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.